Me lembro com saudade às vezes, meu coração chora. Aí chegando a noite, eu não vejo a hora de eu ir para a igreja adorar a Deus. E quando chego, olho pro altar, vejo o pastor sentado, olhando pra igreja que está calada. Vejo em seus olhos um olhar sofredor, porque se lembra com saudade da primeira igrejinha, que era pequena e apertadinha, e não existia luz pra clarear. Mas quando o pastor pregava, o céu se abria, a igreja orava e o poder caía. Aquela que é a igreja de oração. Igreja pequena, onde Deus falava, o poder caía e a sua igreja Jesus visitava. Onde está agora aquela igrejinha que o louvor subia e no mesmo instante o poder caía? Não sem ovelhas juntas no aprisco, eram 100 ovelhas que a mãe te cuidou. Porém numa tarde, ao contá-las todas, e faltava uma, lhe faltava uma, e triste chorou. As 99 deixou no aprisco, e pelas montanhas a buscá-la foi. Encontrou gemendo, tremendo de frio, curou suas feridas, pôs logo em seus ombros e ao redil voltou. E vi no companheiro no caminho sua presença, sinto logo ao transitar. Pois tu dissipaste toda a sombra, já tenho luz, a luz bendita do amor. Alegria. Fica, Senhor, já se faz tarde. Tens meu coração para pousar. Fazem-me morar pra permanente. Fica, Senhor, meu Salvador. O Rei está voltando, o Rei está voltando, a trombeta está soando, o meu nome a chamar. Se o Rei está voltando, o Rei está voltando, aleluia, Ele vem me buscar. O mercado está vazio, seu trabalho já parou, o martelo dos obreiros, seu barulho já cessou. Os ceifeiros lá no campo terminaram seu labor. Toda a terra está em seus cantos, é a volta do Senhor. O Rei está voltando, o Rei está voltando, a trombeta está soando, o meu nome a chamar. Se o Rei está voltando, o Rei está voltando, aleluia, Ele vem me buscar. Aleluia, Ele vem me buscar. Aleluia, Ele vem me buscar.
Jesus me dará um lugar. Os crentes a Deus dos na glória. Ó, que gozo vou ter quando ouvir meu Senhor rodeado de grande esplendor. Canta, meu povo, alegra, meu povo, que a festa não vai acabar. Quando findar na terra, no céu vai continuar. Mais uma vez. Canta, meu povo, alegra, meu povo, que a festa não vai acabar. Quando findar na terra, no céu vai continuar. João viu milhares e milhares de anjos que voavam ao redor do trono, que voavam ao redor do trono, que voavam ao redor do trono de Deus. João, os 7 castiçais de ouro, e no meio dos 7 castiçais, semelhante ao Filho do Homem. Quem era esse homem? Jesus de Nazaré. Não era um sonho, era realidade. João viu a cidade santa, para os crentes sendo preparada. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Jesus Cristo está voltando, se prepare para que tu veja. Não era um sonho, não era um sonho, era realidade. João viu a cidade santa, para os crentes sendo preparada. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Jesus Cristo está voltando, se prepare para que tu veja. Agora imagine o lugar onde tudo é muito Imagine um lugar onde não haverá dor, nem ódio, nem rancor. É o céu pra onde eu vou. Imagine você voando com os anjos. Imagine você andando pelas ruas de ouro e de cristal, como nunca viu igual. Eu queria ir pra lá, se eu pudesse estar lá. Não queria voltar, só pra ver o meu rei frente a frente com o Pai, só cantando assim: Santo, Santo é o Senhor, para sempre cantaria. Imagine você num corpo transformado, imagine você
Isaac e Jacó, estaremos juntos lá. Imagine você recebendo aquela coroa. Imagine você cantando no coral um hino sem igual, um hino triunfal. Não queres contemplar também a glória que será ali, e veja pelos olhos a fé, a herança que o Pai nos guardou. Guardou uma morada pra mim, guardou uma morada pra ti, pra todos reunidos um dia cantamos assim: o Santo é o Senhor. Lá vai ser assim, irmão. Santo, 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 só Tu és santo, santo, é o Senhor. Eu queria ir pra lá, se eu pudesse estar lá. Não queria voltar, só pra ver o meu rei frente a frente com o Pai, só cantando assim: Santo, Santo é o Senhor, para sempre cantaria. Não queres contemplar também a glória que será ali? Neemias, o capítulo 1. As palavras de Neemias, filho de Acalias. E sucedeu no mês de Quisleu, no 20º ano, quando eu estava no palácio em Suzã, que veio Hanani, um dos meus irmãos, ele e alguns homens de Judá. E eu perguntei-lhes a respeito dos judeus que haviam escapado e que restaram do cativeiro, e a respeito de Jerusalém. E eles me disseram: os restantes que ficaram do cativeiro lá na província estão em grande aflição e desprezo. A muralha de Jerusalém também está demolida, e os seus portões estão queimados pelo fogo. E sucedeu, quando ouvi estas palavras, que eu me assentei e chorei e lamentei alguns dias. Somente até aqui. Tome os vossos assentos, glorificando o nome de Deus. Oh, aleluia. Meus irmãos, nós vemos que Neemias, alguns historiadores, alguns teólogos vão dizer que Neemias ele nasce então em cativeiro. Nós vemos que Hanani vem então de Suzã, Jerusalém, vem até a cidade de Neemias. E quando chega ali, nós vemos que Neemias pergunta: como estão os meus irmãos? Neemias ele era copeiro do rei. Neemias ele se vestia bem. Neemias comia bem. Neemias morava no melhor lugar onde alguém poderia morar naquele lugar, no palácio real do rei Artaxerxes, em Suzã. Nós vemos que quando ele pergunta então, Hanani, ele pergunta: como estão os meus irmãos? Hanani diz para ele: eles estão em grande aflição, os portões estão queimados, a muralha está destruída, eles estão em aflito, Neemias. Nós vemos que Neemias então, no versículo 4, Neemias que nunca tinha estado lá, ele se assenta e chora, ele começa a lamentar. Nós vemos um sentimento de empatia de Neemias pelos seus irmãos. Oh, aleluia. Nós vemos ali então que Deus começa a nos ensinar uma lição aqui, muito importante. Não é normal, no meio do povo de Deus, eu estar bem e você não está. Não é normal eu estar alimentado, ter almoçado e você não. Não é normal eu ter uma coberta para se aquecer à noite e você não. No meio de Deus isso não é normal. O irmão que antes avivado era dentro da igreja, agora não está mais. Isso não é normal. Oh, aleluia. Neemias ele começa a nos ensinar isto, porque Neemias ele senta, chora. Não é normal. Mas quando ele se assenta e chora, ele fica comovido com aquilo. Nós vemos que não parou para ali. O que a palavra aqui vai nos dizer é que tem um ponto em seguida no texto. Neemias, aquele copeiro que antes estava andando pelo palácio, provando as comidas, servindo ao rei, ele se assenta e chora. Ele está parado agora, paralisado. Mas tem um ponto em seguida no texto. Está escrito assim: e jejuei e orei ao Deus do céu. Porque chorar e lamentar não muda nada. Oh, aleluia.
Chorar e lamentar não muda as coisas. Neemias chorou, lamentou, mas não mudou a situação. E agora, Neemias, o que você vai fazer? É jejum e oração. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Neemias, então, ele jejua e ora ao Deus do céu. Ele pede àquele que é o único que pode fazer algo por ele naquele momento. Porque não existem homens que possam fazer algo por nós, a não ser o próprio Deus. Oh, aleluia! Nós vemos então que passado 4 meses, Neemias, depois de 4 meses, ele chega ao rei, no capítulo 2. E sucedeu no mês de Nissan, no 20º ano do rei Artaxerxes, que o vinho estava diante dele. Eu apanhei o vinho e dei ao rei. Ora, eu nunca tinha estado triste na sua presença. A palavra deixa claro que Neemias, sempre quando vai servir ao rei, Neemias entra sorrindo, como quem quer servir bem. Neemias, quando serve ao rei, nunca entra na sua presença triste, sempre entra feliz, sorridente. Mas algo no texto nos chama a atenção aqui, que é o quê? Quando Neemias ele entra para servir ao rei, o rei olha para ele e fala: Neemias, o que é isto que está acontecendo com você? Neemias, o que é isto? Porque o teu semblante está triste. E aqui Deus começa a nos ensinar uma outra lição, que é o quê? Você pode ter entrado aqui esta noite com um sorriso no rosto, mas Deus sabe como é que está o teu coração. E eu pergunto, como está o seu coração aqui esta noite? Da mesma maneira que o rei viu aquilo por trás de Neemias, Deus sabe como é que está o teu coração aqui. Você pode, o seu esposo, a sua esposa, o seu filho, o pastor pode às vezes não saber como está o teu coração, porque muitas vezes nós colocamos um sorriso no rosto, uma armadura e fingimos que está tudo bem. Mas eu posso dizer para você aqui esta noite, que o rei consegue ver aquilo que o homem normal não consegue ver. Oh, aleluia! Ele vê aquilo que nós homens não vemos. Oh, aleluia, aleluia! Deus é poderoso, poderoso, Senhor. Nós vemos então que o rei pergunta para Neemias: Neemias, como você está? Por que você está assim? E Neemias ele vai dizer então ao rei: como poderia eu estar feliz, sendo que a cidade, o sepulcro dos meus pais, está em ruínas? Como eu poderia estar feliz se os meus irmãos estão lá passando aflição e eu estou aqui nesse palácio, rei? Nós vemos que então ele fala ao rei: se for do teu agrado, que o Senhor me envie até Judá, Jerusalém, para que eu possa então fazer uma obra, reformar os muros. E nós vemos que quando o rei está ali, sentado ao seu lado a rainha, ele pergunta para Neemias assim: Neemias, que me pedes tu? Em algumas versões da Bíblia está escrito: que me pedes tu agora? Que me pedes tu agora? Por quê? Porque não é porque o que Deus fez no seu passado que impeça ele de fazer algo no seu presente. E o rei está dizendo ali para Neemias: Neemias, eu já fiz coisas por você no passado, mas não impede de que eu faça por você agora no presente. E eu vim lá de Palotina aqui para te dizer esta noite: eu já te curei, eu já te salvei, já te levantei, mas já que você veio, o que tu me pedes agora? Oh, aleluia, aleluia! Mesmo assim ele pode fazer mais. Oh, é cantar a suri cantarei. Aleluia, aleluia. Ele é o único que pode fazer algo conosco. Não há alguém além dele, não há ninguém. É só o Senhor Jesus, aquele que nos salvou, aquele que morreu por nós, meus irmãos. Oh, aleluia, aleluia. Nós vemos então que quando Neemias pede e o rei permite que ele vá, o rei fala assim: tá bom, Neemias, você vai. Mas então uma pergunta surge. Ele pergunta: quanto tempo durará esta viagem? E aqui é um ponto muito interessante e muito sério. Deus tocou fortemente no meu coração em relação a isso. Ele pergunta: quanto tempo durará a viagem? E aqui na minha Bíblia está escrito: e eu lhe apontei um tempo. Mas algumas versões vai dizer: e foi marcado um certo tempo. Oh, aleluia! Porque nós não sabemos quanto tempo nós temos. Uns vão viver 20 anos, outros 30, 50 anos. Mas existe um ditado que diz assim: quem de novo não for, de velho não escapa. E a viagem, a resposta para esta pergunta é o seguinte: Neemias, você vai, mas a viagem termina quando eu diz volta. Quando o rei diz volta, acabou. Quando o rei te chama, acabou a viagem, acabou a missão. Oh, aleluia. Então enquanto tu tem tempo, faz a obra. Enquanto tu tem tempo, adora a Deus. Enquanto tu tem tempo, glorifica Ele. Oh, aleluia. Oh, aleluia. O sábio Salomão um dia disse:
Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que cheguem os maus dias, e você venha dizer: não tenho neles contentamento. Antes que o cântaro se quebre junto à fonte, se rompa o fio de prata e o pó volte ao pó. Oh, aleluia, aleluia. A nossa missão acaba quando o rei diz: volta. Nós não sabemos quanto tempo nós temos aqui nesta terra. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. Nós vemos então, meus irmãos, que Neemias, ele, com a aprovação do rei, ele faz mais um pedido. Ele pede ao rei: Senhor, me dê algumas cartas. Porque Neemias, ele sabia que se ele fosse sozinho, provavelmente ele não ia conseguir passar. Neemias, ele pede algumas cartas para que seja dado então a Asaf, que era o guarda da floresta do rei, para pegar as madeiras e fazer a reconstrução. E também para os governantes que estavam além do rio. Ele pede estas cartas e Deus, ele então dá essas cartas a ele, o rei dá essas cartas a ele. Ele pega as cartas e viaja então, até chegar em Jerusalém. Nós vemos que Neemias, ele chega de madrugada, e a Bíblia faz questão de dizer que ele fica ali 3 dias. Quando Neemias chega de madrugada ali, nós vemos que ele se levanta de madrugada sem falar nada para ninguém. Tinha uma questão, eles gostariam de saber: é caso de reconstrução ou é caso de reforma? Porque a reconstrução você quebra tudo e faz de novo da base. E a reforma a gente fecha as lacunas, lapidando, fortalecendo o pilar, o que já é existente. Neemias então se levanta sem falar nada com ninguém, sai andando pela noite, andando pela muralha. Neemias anda, faz uma vistoria, e no outro dia eles chegam: e aí, Neemias, o que nós vamos fazer aqui? Neemias diz: é caso de reforma, não é caso de reconstrução. Vamos usar o que já existe, fortalecendo. Nós chegamos então no capítulo 3, que é onde começa a reconstrução da muralha. Nós vemos que uma muralha naquela época era aquilo que fortalecia o reino. Um reino sem uma muralha, um reino com portões destruídos, com muralhas baixas, não era um reino forte, não. Era um reino que era facilmente saqueado. O inimigo entrava, fazia algazarras e saía de lá, sem preocupações. Era muito fácil se infiltrar. Fora que naquela época também, você ter uma muralha, um muro forte, ter uma proteção, era sinal de realeza, era sinal das elites, ou seja, quanto maior eram as muralhas, quanto mais fortificadas eram aquelas muralhas, mais forte o reino se parecia com os outros, ou seja, ele não era atacado tão facilmente. E eu também já tive os muros baixos na minha vida. A muralha da minha vida também já esteve baixa alguns dias. E permita-me contar. Alguns anos atrás, eu sempre fui um menino de palavra. Eu falava e cumpria com o que eu falava. E eu então falei um dia para o meu pai e para minha mãe, estava em casa, eu tocava na banda, era levita do Senhor, sou violinista. Eu falei: minha mãe, quando eu fizer 16 anos, eu vou sair da igreja. Eu disse para meu pai e para minha mãe: quando eu fizer 16 anos, eu não quero mais saber. Vou sair fora, estou fora, isso aí não é para mim não. Eu então, com essa decisão, meu pai e minha mãe me obrigavam a ir, mesmo assim eu ia. Minha mãe falava: não, você vai, senta aí. E eu ficava no culto. Mas o meu coração não estava lá dentro mais, estava lá fora. De corpo eu estava ali, cantava com um coral, mas a minha mente estava lá no mundo. Eu estava pensando: o que eu vou fazer depois que eu sair daqui? Para onde que eu vou? Vou chamar meus amigos, vou dar um rolê por aí, curtir a vida. Então quando eu fiz 16 anos, eu tomei essa decisão, saí da igreja, parei de tocar, não queria mais saber. O Mateus, que antes então nascido em berço cristão, o Mateus agora era um cara transformado. Quem me via na rua, se vocês me vissem hoje, provavelmente vocês não me iam conhecer. Eu comecei a se envolver com coisas erradas. O inimigo então começou a usar a minha vida. Oh, aleluia. E eu fui se afundando, e vivendo aquela vida de podridão, que é o que o mundo tem lá fora para você. Muitas vezes quando nós estamos aqui dentro da igreja, nós pensamos: nossa, como é estar lá fora? Permita-me contar, é horrível. Porque são sorrisos falsos, falsas amizades, falsos prazeres momentâneos. Porque você aproveita quando você está lá, mas depois quando você volta para casa, é você sozinho com o seu cabeça no chão. Quando você deita a sua cabeça no travesseiro, você pensa: meu Deus, o que eu fiz? O mundo te oferece prazeres, manjares, um prato cheio. E muitas vezes, como é fácil a gente trocar o que Deus entrega por nós, por um momento lá fora. Oh, aleluia. É muito fácil.
Eu então, quando estava um pouco mais velho ainda no mundo, um dia minha mãe me disse assim, falou: Mateus, você pode correr para todos os lados, você pode fazer o que você quiser, mas desde quando você nasceu, quando você estava na minha barriga ainda, Deus disse: eu tenho uma promessa na vida do seu filho, não tem para onde ele correr. Oh, aleluia. Eu então, neste dia que Deus tinha marcado na minha vida, eu estava andando de carro, eu andava muito rápido de noite, eu estava a mais de 100 km por hora na avenida, o sinal era amarelo, então eu pegava e eu ia reto em toda a avenida, era depois da meia-noite, eu andando então mais de 100 km, sem cinto, eu lembro só do sinal piscando, e eu com muito sono, aquele dia o inimigo ia tragar a minha vida, ele tinha armado para tragar a minha vida aquele dia, eu então durmo naquele volante, eu bato num poste, quebro o poste, o carro vira uma lata de sardinha, sem cinto eu estava, oh aleluia, mas para honra e glória de Deus, eu saí de lá sem um tostão, eu saí de lá sem um arranhão, eu saí de lá porque quem olhava o carro poderia dizer: eita, está morto, mas eu estava vivo para honra e glória de Deus, aleluia. Aquele dia Deus começou a transformar a minha vida, começou a reformar a minha vida, lapidando, tratando as lacunas, oh aleluia, aleluia. Aquele dia Deus tinha armado então o renovo da minha vida, eu tive um encontro real com Cristo naquele dia. A partir daquele dia, numa semana profética, numa segunda-feira, lembro eu, Deus falou comigo fortemente, e já tinham acontecido essas coisas, e a partir daquele dia então, eu comecei a servir Deus verdadeiramente, de corpo e alma, porque antes eu não tinha tido um encontro com Cristo, mas agora sim, oh aleluia, santo é teu nome, Jesus. Nós vemos então que Neemias, ele começa a reconstrução da muralha. Só que como toda reconstrução, como toda reforma, quando Deus vai fazendo nas nossas vidas, quando Deus trama algo, quando Deus ele fala assim: ei, eu vou te levantar, vou te usar. Os meninos no louvor, nossos pregadores aqui que tem na palavra, pessoas podem olhar e se levantar contra nós, pessoas usadas essas pelo inimigo, pelo diabo. E assim aqui na palavra, nós vemos que Sambalate e Tobias se levantam então contra essa reconstrução. Eles dizem: tantas pessoas aqui já tentaram, né? Você vai conseguir, Neemias. Enganados eles estavam, porque Neemias estava sob uma direção. E aí que está a diferença. Quando surgirá algum desejo no seu coração, pense bem, porque se você estiver na direção, vai dar certo. Oh, aleluia. Se você está sobre a missão, está sobre a direção de Deus, não há nada que possa impedir, não há demônio, não há diabo, não há irmão nenhum que possa impedir a obra de Deus. Oh, aleluia. Deus é poderoso, poderoso. Nós vemos aqui que ele começa então essa reconstrução. Ele pega os homens que estavam lá, e Neemias, que era copeiro do rei, ele tinha habilidades culinárias, queremos nós, ele provava a comida. Ele então, agora capacitado por Deus, ele fala: você vai ficar aqui, você vai ficar aqui, você vai ficar aqui, e você aqui. E eles começam ali então a reconstruir a muralha. Mas algo nos chama a atenção aqui, que é o quê? Neemias ele diz assim: nós vamos fazer a obra, mas enquanto você estiver trabalhando, você vigia. Porque fazer a obra de Deus é muito bom, mas nós temos que vigiar, porque facilmente o inimigo chega a nós, e a Bíblia vai dizer: aquele que está em pé, cuide para que não caia. Você se encher de Deus é maravilhoso. Difícil é manter um nível de espiritualidade, de unção, de consagração, de santificação. Oh, aleluia, aleluia. Isso é difícil. Neemias então ele fala assim: quando os inimigos vier, eu vou entregar uma buzina para vocês, porque os inimigos então eles tinham ficado sabendo que eles trabalhariam isolados. Então Neemias ele diz assim: quando o inimigo vier, toca a buzina. Você não precisa batalhar sozinho. Porque muitas vezes nós colocamos uma armadura, e você está passando por coisas e você não fala para ninguém, mas aqui Deus está dizendo para você aqui esta noite: quando o inimigo vier, toca a buzina. Oh, aleluia. Nós temos um conceito muito errado de homem e mulher de Deus, porque achamos que deveríamos ser super-homens, mulher maravilha, mas no mundo real não é assim que funciona. No mundo real não é filme. Somos falhos. Se nós não cuidarmos, não vigiarmos, nós caímos. Oh, aleluia. Então quando o inimigo vier, por favor, toca a buzina.
Toca a buzina. Não morre não, irmão. Oh, aleluia, você não está sozinho. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Às vezes você está passando por coisas que o seu marido não sabe. Às vezes você, filho, passa por coisas que você não fala para o seu pai e para sua mãe. Mas Deus está dizendo para você: ei, toca a buzina, pede ajuda. Você não precisa passar por isso sozinho. Oh, aleluia. Santo é teu nome, Jesus, glorioso, glorioso, glorioso. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Quantas vezes nós, na própria ignorância, nós pensamos assim: isso é um problema besta, é problema meu com Deus. Por que eu vou falar para o meu pastor? Mas Deus levanta líderes, pastores, pessoas nas nossas vidas para que nós possamos confiar e falar com eles. Juntos nós somos mais fortes. E se um dia você já foi frustrado por alguma palavra de alguém que você confiou, essa pessoa não era uma pessoa de Deus, mas não é por uma experiência pessoal sua que você deve generalizar. E entendam uma coisa, algo que eu achei muito interessante, é que nós não devemos olhar para uma página de uma pessoa, uma ocasião, uma fala, um dia. Nós temos que olhar para a história daquela pessoa, perdoar ela, porque muitas vezes nós olhamos, temos alguém como referência, e às vezes aquela pessoa acaba nos frustrando. Mas nós temos que pensar que foi só naquele dia. Nós temos que olhar para toda a história daquela pessoa e entender que foi só um momento. Então Neemias ali, quando ele entrega a buzina para aqueles homens, eles estão trabalhando. Nós vemos que grande era a obra que Deus deveria fazer ali. Uma muralha que ficou muito tempo desgastada, muito tempo destruída. Em poucos dias ela seria reconstruída. Aqui então nós chegamos no capítulo 6. Os irmãos podem se levantar, que eu já estou quase finalizando. Nós vemos que esta reforma a qual ele estava fazendo agora estava se encaminhando para ser finalizada. Mas Sanbalat e Tobias, os inimigos das nossas vidas, em alguns momentos ele chega até Neemias e ele diz: Neemias, você pode até reconstruir essa muralha, mas se vier uma raposa aqui, ela soprar, essa muralha vai cair, tentando desanimar Neemias da obra que estava fazendo. Mas Neemias estava sobre uma direção, estava sobre uma missão a qual Deus tinha dado para ele. Neemias continua então fazendo a obra do Senhor. Eles continuam trabalhando, guerreando. Então nós chegamos no capítulo 6, no verso 15. E eu quero que você dê um glória a Deus bem gostoso aqui, porque isso aqui é poderoso, meus irmãos. No versículo 15 está escrito assim: assim foi terminada a muralha no 25º dia do mês de Elu. Ou seja, em 52 dias. Aquilo que deveria demorar anos, em 52 dias com Deus é menos tempo. E sucedeu que, tendo ouvido os nossos inimigos e todos os pagãos que estavam junto a nós, ou seja, Sanbalat e Tobias estavam no meio desses aqui, ficaram muito desanimados aos seus próprios olhos, porque perceberam que esta boa obra fora feita pelo nosso Deus. Oh, aleluia, aleluia. Eles vão ter que reconhecer que Deus está com você. Eles vão ter que reconhecer que Deus está na sua vida, rapaz. Oh, aleluia, aleluia. Santo é teu nome, Jesus. Glorioso, glorioso. Que nós possamos, cada dia mais, se fortalecer no Senhor. O meu desejo aqui esta noite é que você venha a elevar o seu nível, assim como essas muralhas foram elevadas. Elevar o seu nível de unção, elevar o seu nível de conhecimento, de santificação, de entrega a Deus. Porque nós não sabemos quanto tempo nós temos. Eu gostaria muito que Jesus voltasse agora, antes desse culto acabar, e nós fôssemos arrebatados. Mas enquanto Ele não volta, nós iremos adorar o nome dEle. Enquanto Ele não volta, nós iremos dar glória a Deus e aleluia a Ele, porque Ele é merecedor de toda honra e de toda glória. É tudo por Ele, para Ele. Oh, aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. Eu tenho 3 convites para fazer. O primeiro convite é: se alguém está aqui entre nós, ainda não aceitou a Cristo e gostaria de entregar a sua vida a Cristo, levante a sua mão. Eu acredito que todos nós somos irmãos. O segundo convite é: se tem alguém que está afastado dos caminhos do Senhor, você que sentiu no seu coração e você pensa: Senhor, eu preciso se reconciliar contigo, levante a sua mão.
E o terceiro convite é para você que deseja entrar em águas profundas a partir de hoje. Você que foi tocado por esta mensagem, você entendeu que você quer um novo nível de intimidade com Deus. Você quer um novo nível de aleluia. Você que quer cheio da presença dEle. Você que quer ter um nível de entrega maior com Ele. Vem aqui na frente. Nós iremos estar orando pela sua vida. Oh, aleluia, aleluia. Santo é teu nome, Jesus. Glorioso, glorioso. Santo é teu nome, Senhor. Glorioso é teu nome. Glorifica o nome dEle, igreja. Glorifica o nome dEle, aleluia. Ele é merecedor de toda honra, de toda glória. Poderoso é o nome dEle, aleluia. Você que ainda não é batizado com o Espírito Santo, eu irei estar orando por você agora. E quando essa língua vier na sua mente, não guarda para você não, você fala. Porque quando vem uma dúvida na sua mente, isso é um inimigo querendo te paralisar. É um inimigo querendo paralisar você. Quando vier o desejo de falar em línguas estranhas, aquelas línguas vierem na sua mente, eu quero que você fale agora neste momento. Senhor, meu Deus e meu Pai, santo é teu nome, Jesus. Poderoso, nós estamos aqui, Pai, diante de ti. Senhor, nós queremos, Pai, um novo nível de intimidade com o Senhor. Nós queremos um novo nível de entrega, Pai. Nós queremos, Senhor, ser tocados por ti, transbordar a tua presença. Nós queremos ser usados, Pai, como flecha para atingirmos o alvo. Oh, aleluia. Senhor, eu sei, Papai, eu não sei o que cada um, Pai, aqui pensa. Eu não sei do coração de cada um, mas eu peço, Pai, aquilo que o Senhor fez comigo naquela segunda-feira. Oh, aleluia. Faz com eles agora. Faz com eles, Senhor. Coloca as tuas mãos sobre eles, ó Pai. Batiza com teu Espírito Santo. Oh, aleluia. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Onde estiver alguém com dor, Senhor, cura agora, Senhor. Onde estiver alguém com enfermidade, Papai, cura, Senhor. Eu repreendo o espírito de depressão. Faço tudo, eu repreendo o espírito, Senhor. mas vem Coloca as tuas mãos poderosas, Deus. Poderoso tu és. Batiza com teu Espírito Santo. Usa, Senhor, a tua palavra na tua unção, porque tu és poderoso para fazer. Assim nós te pedimos, Pai. da presença aumente. E se eu passar pelo fogo, não temerei a tua fumaça de glória. Eu entrarei longe do santo dos santos, não sei mais viver. Quem já pisou santo dos santos em outro lugar, não sabes viver. E onde estiver, amar pela glória, a glória de Deus. Quem já pisou no santo dos santos em outro lugar, não sabe viver. Onde estiver, amar pela glória, glória de glória. Ô Bruno, chama o Bruno aí. Dá um abraço naquele jovem lá. Dá um abraço aí. Dá um abraço no Bruno aí. Meus irmãos, eu fico sempre falando, pensando, ouvindo aqui o Mateus pregar, o Mateus testemunhar, o Mateus estando nesse fervor espiritual. Eu quero, até esse tempo atrás eu ouvia o testemunho da Milena, da Emily aqui também. Olha, meus irmãos, o inimigo tem tentado de todas as formas destruir a nossa juventude, os nossos jovens. Eu tenho orado constantemente por esses meninos aqui. O Bruno sempre, viu, irmã Vanessa? Eu lembro do Bruno nas minhas orações. Daniel também tem um testemunho muito bonito. Tá aí o Gabrielzinho, tá aí o Marquinhos, tá aí a Maria Luísa, tá aí o Luquinha, tá aí a Paula.
Cristiane, o André. A nossa mocidade aqui, eu fico pensando, Senhor, guarda esses jovens, porque o inimigo tem criado esse tipo de ilusão na cabeça. Ainda ontem, eu acho que eu conversava com o Daniel, a importância, viu, Lúcia, da oração de uma mãe, a mãe que está orando. Por isso que as mães que estão aqui, olha, eu hoje vivo milagres em decorrência da oração da minha mãe que já está na glória. Então as mães aqui. Agora, esse culto de jovens hoje, esse culto de encontro hoje é muito especial, muito importante. Olha o relato que ele passa. Se vocês prestarem atenção, ele disse assim: o inimigo convenceu. Isso aqui não é para você. Sai fora dessa igreja. Isso aí não é para ti não. Lá no mundão lá está muito mais legal. Os amigos do mundo é muito mais bacana, é muito mais descolado, é muito mais legal. O diabo vai convencendo a cabeça deles, dos jovens. Porque eu já estou com 41, também tive essa mesma idade, tive esses mesmos pensamentos e tal. Mas lá só tem podridão, só tem laço, só tem engano. E eu estou orando e crendo que o Senhor, eu já disse para eles aqui, até o seu testemunho, Mateus, eu já tinha adiantado para eles aqui em algum culto, que eu não lembro mais. Mas eu estou crendo que o Senhor vai levantar assim como está te levantando. Aleluia. Levantar o Bruno, levantar o Daniel, o Gabriel, levantar todos esses jovens, a Emily, para fervorosamente pregarem, testemunharem, inflamados pelo poder do Espírito Santo. Então, Mateus, fica firme. Fica firme, como você mesmo disse, vigia duplicadamente, vigie bastante. Porque o diabo, ele tem uma raiva da juventude que está na igreja. Porque é a fase do vigor, da energia, da saúde. Lembra do teu Criador, porque lá na velhice a gente já não tem mais o reflexo, não tem mais a saúde, não tem mais a disposição. Vai ficando lá. Né? Agora, ele quer destruir, porque essa fase é a fase que produz muito. Tanto para o reino de Deus, quanto para o reino dele. Então ele quer usar a inteligência do jovem, ele cria essas ilusões. Mas a igreja, as mães, os pais, os líderes, pastores, continuemos em constante oração para que o tiro venha sair pela culatra, como diz. Para que não saia jovens daqui da casa do Senhor, mas que os que estão lá perdidos no mundo venham vir para a casa de Deus e servir ao Senhor. E entender que a melhor coisa é servir a Deus. Então cuidado bastante com os conselhos dos ímpios, cuidado bastante com as falsas amizades. Uma das coisas que mais tem prejudicado os nossos jovens são as falsas amizades. As falsas amizades do mundo. Então vamos romper com essas alianças do mundo, vamos servir ao Senhor, vamos se dedicar ao Senhor, vamos servir a Ele. Tudo que você precisa de bom para a sua vida está na presença de Deus. Tudo é tudo mesmo, tudo. Sua carreira, sua profissão, seu futuro, o seu bem-estar, está tudo nas mãos de Deus. Amém, Daniel? Gabriel, fica firme. Obrigado, Jesus, por esse momento. Nós te agradecemos, te louvamos, rendemos a Ti o nosso louvor e a nossa gratidão, em nome de Jesus. Amém?